Bom dia, senhoras e senhores. Estamos dando início à 8ª reunião da comissão processante, instituída pelo processo número 106/2022, para apuração de denúncia visando a cassação do mandato da prefeita municipal, senhora Suelen Silva Rosim. Presentes a essa reunião, essa vereadora que vos fala, presidente da comissão processante, Chiara Ranieri Baceto, e também os vereadores Guilherme Berriel Cardoso, relator, Júlio César Aparecido de Souza, membro, a servidora da casa aqui no Secretaria, Giovana Franzolin, e também os advogados de defesa aqui presentes, Dr. Jefferson, Daniel Machado e o doutor Pedro. E agora nós teremos a oitiva do depoente, procurador-geral do município de Bauru, doutor Marcelo Barros de Arruda Castro. Bom dia a todos. E passamos, então, a palavra ao doutor Jefferson para que conduza aí o início desse depoimento. Primeiramente, também desejo a todos um bom dia, agradecendo mais um dia de trabalho, mais uma oportunidade que temos aqui de trazer luz a esse assunto, né, a fim de que a gente possa colaborar com a formação da convicção dos julgadores que serão os vereadores. Agradeço também a testemunha por ter comparecido, né, se disposto aí a trazer informações que eu tenho a certeza que serão absolutamente relevantes para o deslinde desse tema que é objeto da comissão processante. Dando início, eu gostaria que a testemunha nos contextualizasse qual é, assim como eu tenho feito com as demais testemunhas, eu acho que é importante, né, qual é a atual participação da testemunha dentro da prefeitura, as atribuições, desde quando desempenha esse papel, enfim, entre outras informações que entender relevantes. Um bom dia a todos, um bom dia aos vereadores, membros dessa comissão. Eu cheguei aqui em Bauru em 15 de fevereiro de 2021. Eu ocupo a diretoria da Procuradoria-Geral do município de Bauru desde então. E dentro das minhas atribuições são a de organizar os trabalhos lá, né? Fazer a distribuição por assuntos, né, dos procuradores que vão emitir os pareceres e também controlar os processos judiciais que também são acompanhados pelos nobres procuradores lá, né? Eu não tenho atribuição de parecerista, mas assim de coordenar os trabalhos da Procuradoria-Geral. Ok. Falando, já adentrando ao mérito, né, da comissão, do objeto da comissão processante, gostaria de, a gente, até pela atribuição que Vossa Excelência ocupa, obviamente que eu acho que as contribuições suas vão ser mais técnicas na área jurídica e também, de fato, né, dentro do que aconteceu dentro desses processos de desapropriação. A partir de que momento você tomou ciência, né, do início, né, dessas desapropriações? Como isso se deu? Sim, foi a partir do segundo semestre de 2021, doutor. A gente já sabia que estava sendo feito um planejamento da Secretaria de Educação, visando a expansão de vagas, né, no ensino público municipal. Então, a partir de então, a gente não havia sido assim acionado no primeiro semestre, mas a gente sabe que o planejamento começou desde o início de 2021. E a partir do segundo semestre de 2021 é que foram feitas as escolhas dos imóveis, tudo dentro de critérios, né, que a doutora Maria do Carmo já expôs, né, e a gente foi instado a se manifestar com relação à aquisição desses imóveis. Tá. Pelo que a testemunha menciona,
houve, então, todo um estudo, né? Houve todo um trabalho antecipadamente, efetivamente, às desapropriações, para se fazer avaliações, né, da conveniência ou não daquele ato futuro ali, né, das apropriações. Então, é possível afirmar que não foi algo definido de forma súbita, em cima da hora, sem um planejamento prévio. Não, nós somos consultados o tempo todo, e esses processos foram e voltaram da Secretaria de Negócios Jurídicos e da Procuradoria por várias vezes, né? E a gente sempre pontuou, falou, olha, precisa ter uma justificativa, né, para a escolha desses locais em específico, né? Tendo essa justificativa, não há problema, pode-se fazer a aquisição, a justificativa de localização, que eu digo, né? Por que tem que ser aqueles imóveis? Isso a gente tomou esse cuidado de orientar a Secretaria de Educação para que fizesse essa justificativa. O denunciante, ele aponta na denúncia, e alguns vereadores também mencionam, que a modalidade de desapropriação, ela foi inadequada, né? E aí, a testemunha tem até um conhecimento técnico suficiente para nos esclarecer isso, né? Quem definiu que a modalidade acertada seria a desapropriação, né? Ou qual departamento fez essa definição e qual que é a fundamentação para isso, né? Realmente está equivocada essa modalidade? Deveria ter sido feito de outra forma, isso, enfim. Olha, a gente tinha situações assim, o exercício 2021, ele foi se findando, né? E você tinha questões pontuais. O ano letivo se iniciava em fevereiro, né, de 2022. Você tinha uma situação de que os imóveis já haviam sido definidos, então o jurídico achou por bem o caminho a ser escolhido a desapropriação. Por que não uma compra direta com edital? Porque os imóveis já haviam sido escolhidos e já havia sido justificada essa escolha, né? Então, não há por que você abrir um edital e, de repente, for ofertado imóveis que não era do interesse, de repente não era naquele bairro que se tinha interesse em abrir uma escola e tudo mais. Então, o caminho legal, assim, mais pragmático naquele momento, seria a desapropriação mesmo. E hoje, olhando para trás, é possível afirmar que a modalidade escolhida foi a correta ou, da parte da vossa análise técnica, talvez não, talvez devesse ter sido escolhido outro tipo de modalidade para essas aquisições? Não, diante das circunstâncias, de momento, foi apropriada a desapropriação mesmo, né? Com base nas justificativas que eu já disse aqui. Então, eu reitero que a melhor escolha foi a desapropriação mesmo. Certo. Tá? Em relação ao processo como um todo, né? A gente sabe que um processo administrativo ele acaba passando por várias áreas, né, dentro da prefeitura, para que cada área, dentro da sua competência, se manifeste e compulse, né, aqueles autos de forma adequada. Eu entendo que, sob a pasta jurídica, né, a autoridade máxima ali, né, para ter uma avaliação técnica, eu acho que é bastante pertinente que venha da sua parte. Você entende que todos os ritos foram rigorosamente cumpridos? Houve algum tipo de problema? Houve alguma irregularidade? Tem algum apontamento? Alguma coisa poderia ter sido diferente? Enfim, queria que você falasse um pouco para a gente disso, né? Como funcionou todo esse trâmite e se esse trâmite respeitou rigorosamente as exigências legais. Sim, os trâmites obedeceram o rito, né, da desapropriação, com a prévia escolha e justificativa dessa escolha, publicação do decreto, o efetivo pagamento, o desembolso, né? E em 4 casos, acho que houve uma discordância, houve uma discordância, né, por parte dos proprietários quanto ao valor, que estão sendo discutido na esfera judicial. Sendo que desses 4 processos estão na fase de perícia.
os processos judiciais, né? Mas, assim, a Secretaria de Obras, por exemplo, foi consultada também. Olha, esse prédio está adequado, o que precisa fazer para fazer os reparos, né? E não foi só a Secretaria de Educação que fez essa instrução processual, né? Outras secretarias foram instadas a se manifestar também. Tá, pegando um pouco do gancho do que você disse aí de que existem 4 imóveis que estão judicializados, né? Você mencionou superficialmente que essa judicialização decorre de uma discussão acerca dos valores. A questão da precificação, quem que ficou responsável pelo estabelecimento dos preços, né, pela valoração dos imóveis? Qual secretaria fez isso e de que forma que é feito isso? Há alguma participação por parte da prefeita ou por parte da secretária ou mesmo por parte do jurídico? Enfim, como funciona isso, por favor? Bom, como eu acabei de dizer, né, a Secretaria de Obras foi instada a se manifestar e dentro da Secretaria de Obras a gente tem um avaliador oficial do município, né, que fez essas avaliações dentro de critérios técnicos, né, e eu, pelo menos, não vi nenhuma influência da prefeita a respeito. E nem poderia ser de outra forma, que o oficial avaliador ele tem toda a liberdade e a prerrogativa de fazer a sua avaliação de forma técnica e nada mais. Não houve nenhuma interferência, pelo menos que eu tenha conhecimento. Há também alguns apontamentos na denúncia, no sentido de que teria havido, por parte de alguns intermediários, o recebimento de comissionamentos, né, em função dessas desapropriações. Eu entendo que a sua manifestação ela tem que ser tão somente no que diz respeito à parte institucional da prefeitura, né? Nós não, obviamente que não dá para buscar uma manifestação sua relacionada aos particulares envolvidos externamente, né, no âmbito extra-prefeitura. Mas, falando internamente, há alguma notícia, ou chegou alguma informação relacionada a isso para você, seja ainda que por servidores da prefeitura, ou enfim, algum envolvimento por parte da prefeitura nesses tipos de transações? Isso aconteceu, não aconteceu? Enfim, qual que é a posição do jurídico da prefeitura a respeito disso? Que seja do meu conhecimento, não. Aliás, nem conheço os proprietários, não tivemos contato nenhum com nenhum deles. Respondo lá pela minha procuradoria, né? Então, da nossa parte, assim, a gente não vai se imiscuir o que a pessoa recebeu, particular, o que ela faz com o dinheiro, não é da nossa alçada que está fazendo juízo de valor. Mas não chegou nenhuma notícia a respeito para a gente. Um dos apontamentos também do denunciante é no sentido de que a motivação para essas desapropriações teria sido exclusivamente o objetivo de atingir o índice mínimo de 25% de aplicação de recursos na educação municipal. Por parte do jurídico da prefeitura, né, enfim, tem alguma informação nesse sentido? De fato, houve alguma justificativa, ainda que no âmbito extraoficialmente, né, informal, verbal, no sentido de que essas desapropriações teriam como finalidade exclusiva o alcance da meta de investimento estabelecida? Bom, é óbvio que você tem que fazer o desembolso desses 25% da receita tributária dentro do exercício, podendo deixar um resíduo para março do exercício seguinte. Mas isso, eu não vislumbrei isso como a tônica, o porquê que se escolheu a desapropriação. Como eu disse antes, né, como já havia a escolha prévia dos imóveis, né, com justificativa, o porquê daqueles imóveis, seria, assim, desnecessário abrir edital para você fazer um processo de compra lento, assim, de pedir autorização para os valorosos membros aqui dessa Câmara Municipal, porque já havia se encaminhado todo esse planejamento, né? Então, a via da desapropriação foi uma escolha natural. E a secretária de Educação também, em suas justificativas, nos pontuou a respeito. Nós estávamos no final de novembro, quando se decidiu, olha, vamos fazer a compra e os imóveis são esses. Sendo que o ano letivo ia iniciar em fevereiro de 2022.
E a gente estava com déficit de vagas, né? Você tinha que dar conta dessa demanda, né? Então, o caminho mais pragmático, como eu já disse, foi a desapropriação mesmo. Mas a motivação exclusiva não foi o cumprimento dos 25% da receita tributária. Mas ela está no bojo, obviamente, da urgência da questão. É possível afirmar que, na verdade, o atingimento dessa meta com essas desapropriações foi mais uma consequência, né, e não o objetivo final, é isso? Exatamente. Foi nos colocada a urgência, que por estar se aproximando do início do ano letivo, né? E, obviamente, que essa preocupação desse desembolso também estava no bojo dessas questões que criaram a urgência, como eu já disse. Certo. A questão, nós sabemos, né, e eu falo nós porque somos operadores do direito, que se faz necessária o prestígio ao interesse público, né, dentro dessas desapropriações. E, obviamente, que dentre as verificações cabíveis ao jurídico também está essa, né, de observar se o interesse público está sendo respeitado e prestigiado com aquele ato, né, que está sob análise, sob parecer. É possível identificar o prestígio ao interesse público com essas desapropriações? Isso foi verificado previamente? Há material técnico suficiente para se possibilitar essa conclusão? Eu gostaria que a testemunha também discorresse a respeito disso. Eu entendo que o interesse público foi atingido e foi demonstrado pelas próprias justificativas das demandas da Secretaria de Educação, né? Senão, obviamente, que a prefeita não daria seguimento, né, se o interesse público não estivesse sendo atendido, né? Perfeito. Também há apontamentos feitos pelo denunciante no sentido de que os imóveis não encontram-se em condições adequadas de recepcionar aquelas unidades para as quais os imóveis foram desapropriados. Por parte do jurídico, há essa informação, né? Foram adotadas medidas para prevenir esse tipo de ocorrência, no sentido de certificar que esses imóveis, sim, estavam em condições de uso, né, e não careciam de nenhum tipo de problema estrutural? Bom, essa questão foi tratada pela Secretaria de Obras, né? A gente se limitou a dar o caminho jurídico. Falou, olha, a gente precisa resolver isso até o início do ano letivo, do exercício seguinte, ponto final. Precisamos atingir também a meta de gasto para a educação, né? Mas, obviamente, que a gente não pode ser qualquer gasto, né? Por isso que a gente até se excedeu no pedido de uma justificativa plausível e que atendesse ao interesse público, né? Mas essa questão de estar em ordem ou não, estruturalmente, isso foi tratado pela Secretaria de Obras, né? Aí já foge da nossa alçada, né? Certo. Também há um apontamento pelo denunciante no sentido de que essas desapropriações acabaram sendo desvirtuadas ao longo do andamento delas, uma vez que as finalidades não foram respeitadas, né? Aquelas finalidades originárias, né, que fundamentaram ou que startaram as desapropriações, ao final, durante o decorrer ali do processo, acabou sendo desvirtuada e que supostamente esses imóveis não estariam respeitando isso. É possível nós afirmarmos que todos os imóveis que foram desapropriados de forma direta ou indireta servem à Secretaria Municipal de Educação? Sob o seu prisma, houve realmente esse tipo de desvirtuamento ao longo do processo? Enfim, gostaria... Isso a gente costuma chamar de transdestinação, né? Eu entendo que não houve. Tem um caso pontual, acho que o prédio da Staff, se eu não me engano, estou puxando pela memória, que no dia a dia lá a gente enfrenta uma série de assuntos lá, né? Então estou puxando pela memória, que eu acho que acabou se instalando a própria Secretaria da Educação lá. E a questão de não se poder instalar uma escola foi com relação a um posto de combustível, se eu não me engano, que estava a menos de 100 metros, e existe lei municipal
que impede assim, a instalação de escola nessas condições. Pelo que eu sei, não fui eu que emiti os pareceres, tá? Então, eu só coordenei toda a tramitação, né? Que eu me lembro foi esse caso, mas assim, a Secretaria de Educação ocupava um prédio que pagava quase 30 mil de aluguel, né, se eu não me engano, e de repente, ainda que não se instalou uma escola no local, foi instalada a própria sede da Secretaria. Então, houve uma vantajosidade para a Prefeitura, né? Deixou de desembolsar esse valor mensal. Voltando um pouco num contexto anterior, a respeito da valoração dada aos imóveis, nós sabemos que existem alguns imóveis que estão sob discussão judicial justamente por esse valor, né? Proprietários insatisfeitos com os valores pagos pelos imóveis pela Prefeitura. Você tem a informação sobre algum resultado já tido dentro desses processos a nível de valoração, né, dos imóveis? E se sim, comparativamente aos valores que foram atribuídos pela Prefeitura, qual é a conclusão que é possível se chegar diante dessa análise? Então, já me preparando, né, para o oitivo, então eu tive que rememorar tudo o ocorrido. Então, eu pedi ao diretor da PPI que me passasse o número dos processos, e ontem à noite mesmo eu consultei. Todos, coincidentemente, estão em fase de perícia. Um em fase de quesitos, outra de convocação do perito. Mas tem uma que já foi concluída, senhores vereadores. É do imóvel aqui. Deixa eu ver qual o imóvel que é. O laudo de avaliação. O da Gerson França. Isso, Gasparzinho. O perito chegou a um valor aqui de R$1.320.000, né? E o nosso avaliador oficial, isso está constando na inicial desse processo, chegou a R$1.293.590,75. Ou seja, temos uma... Não sou muito bom de matemática, não, senão eu teria feito exatas, né? Mas aqui temos 20 mil, 27, 26 mil e pouco de diferença, né? O que me parece bem razoável, que não chega a 2,5%, né, de variação do valor entre que o nosso avaliador apurou e o perito. Então, uma diferença ínfima. Então, pelo que nós entendemos dos processos que estão judicializados, discutindo justamente o valor que foi atribuído aos imóveis, um deles nós já temos uma resposta, né, a respeito desse assunto, que é uma perícia judicial que já foi realizada por um perito judicial, né, de confiança do juízo, que precificou o imóvel até um valor acima daquele que a própria Prefeitura havia precificado anteriormente, é isso? Isso, um valor de 20, 26 mil e poucos reais de diferença. Tá. Mas aí eu aproveito até para parabenizar o nosso avaliador, que ficou num padrão, porque eu estou com o laudo aqui, senhores vereadores. O laudo do perito é tudo isso daqui. Tá? Ele utilizou critérios técnicos, então chegou num valor bem próximo do nosso avaliador. Então, aqui eu parabenizo de público o nosso avaliador, que chegou num valor bem aproximado aproveitando da realidade, né? Sim, comercial. Aproveitando que a testemunha mostrou aí, para se chegar, o avaliador judicial, né? Para se chegar nessa precificação, pelo que a gente percebe, é um estudo técnico bastante objetivo e amplo, né? Em relação à metodologia utilizada, né? Sim, a metodologia ela é prevista, né? Tem normativas a respeito, né? Não é assim, eu acho que vale tanto. Você tem que fazer toda uma contextualização de localização, condições de imóvel e tudo mais. Então, tem metodologia para isso, é normatizado isso, né? Dentro de um processo de desapropriação administrativo, é possível que haja negociação disso? Eu me refiro assim, o município estabelecer com o particular uma negociação
ainda que, por exemplo, a avaliação é feita num valor de X, pode a prefeitura sentar com um particular e tentar uma negociação disso? Existe essa previsão legal? Olha, na desapropriação, assim, amigável, digamos assim, é ofertado. Fala, olha, o nosso avaliador avaliou seu imóvel em tanto, a gente está ofertando isso daqui, a gente vai precisar do seu imóvel para instalar uma escola, enfim, um aparelho público aqui. Aceito, tudo bem, é feito o pagamento. Agora, eu desconheço se existe outro tipo de negociação. Eu desconheço que o procedimento é esse. Sim. Eu cheguei num valor, dentro de critérios técnicos do meu avaliador, eu te ofereço esse valor pelo seu imóvel. Não concordo? Vamos para a justiça e aqui o perito decide, o juiz decide. Perfeito. Também há um apontamento feito pelo denunciante no que diz respeito a um TAC, né, um termo de ajustamento de conduta, ser celebrado com o Ministério Público do Estado de São Paulo, pela Prefeitura, já há alguns anos atrás, e o denunciante sustenta que essas desapropriações em nada observaram o objetivo de dar cumprimento a esse TAC, esse termo de ajustamento de conduta. Por parte da Procuradoria, né, do município, há informação sobre esse TAC? De fato, procede isso que está sendo dito pelo denunciante no que diz respeito aos imóveis desapropriados não servirem em nada ao atendimento do TAC, enfim? Eu, sinceramente, eu ouvi falar desse TAC, mas eu, sinceramente, não tive em minhas mãos para fazer a leitura dele. Então, não posso opinar se houve o atendimento, não. Eu acho que esse questionamento deveria ser feito ao membro do Ministério Público que tem afirmado. Esse TAC é de outra gestão? Certo. É de outra gestão, doutor? Sim, é um TAC antigo já. Tem como a gente... Sim. Teria que esse questionamento ao membro do Ministério Público, o promotor. Eu acho que da minha parte, as informações que eu tinha de interesse eram essas, né? E aí eu transfiro a palavra à presidência. Bom dia, doutor Marcelo. Bom dia. Eu gostaria, assim, de entender em mais detalhes onde foi a sua participação nesses processos de desapropriação. No caso, só esses que estão na denúncia. Eu imagino que o senhor tenha tomado conhecimento da denúncia do jornalista Elias Brandão na íntegra. Se não, o senhor pode me dizer que a gente ajuda aqui na orientação. Eu, sinceramente, não vi essa denúncia. Eu dei uma lida no relatório da SEI, mas que acabou não sendo aprovado, né, não sendo levado adiante. Confesso que eu não li essa denúncia, mas se pairar alguma dúvida, eu posso sanar. Agora, a minha participação é a seguinte: chega o processo do gabinete, ou no caso da Secretaria de Educação, com a demanda, olha, está faltando isso, devolve o processo, instrui, volta. Eu distribuo são 4 divisões, né? Execução fiscal, consultiva, contencioso e patrimônio público imobiliário, que foi quem mais atuou nesses processos, né? Faço a distribuição, parecer volta, eu confiro, chancelo e devolvo para quem me enviou, ou seja, a educação ou o gabinete. Se já tiver tudo em ordem, vem direto para o gabinete. Se a gente necessita de maiores informações, a gente devolve à secretaria para que instrua melhor o processo. Eu estou perguntando pelo seguinte: o senhor diz que tomou conhecimento da necessidade dessas aquisições no primeiro semestre de 2021, mas os processos não se iniciaram no primeiro semestre de 2021. E nós, da Comissão de Educação e Assistência Social da Câmara, né, tivemos conhecimento da necessidade de 2 imóveis para a escola e para o almoxarifado da merenda, que não foi adquirido em agosto, final de agosto.
né? E os processos não tinham sido iniciados. Então, eu fico imaginando que o senhor deva ter conhecimento antes mesmo dos processos iniciarem e antes mesmo da Câmara saber dessa necessidade. Sim, a gente costuma conversar, né, com os secretários, né? E essa demanda me foi exposta verbalmente pela secretária Maria do Carmo. Olha, a gente está planejando isso. Tudo bem, secretária. Então, assim, quando tiver já instruído, manda para a gente que a gente vai se manifestar. Basicamente isso. Eu acho que em toda administração tem que haver comunicação, né, entre os secretários, entre os procuradores, para a gente chegar a um consenso e encaminhar as questões da forma correta, né? Basicamente isso. Tá. Talvez assim eu tenha me expressado, eu não estou dizendo que foi formalizado isso a partir do primeiro semestre, mas me respondendo a um questionamento meu, ela disse, não, a gente já tinha iniciado esse planejamento, tinha essa demanda a partir do primeiro semestre, mas eu acho que formalizar mesmo foi a partir de julho de 2021, pelo que eu estava compulsando aqui nos processos aqui. Olha, vamos... Aqui, ó. 4 de maio de 2021, servidor Fernando Borges solicita parecer Departamento Infantil, Secretaria Municipal de Educação, quanto a interesse de apropriar imóvel localizado à esquerda da e-mail e tal. 18/5/2021, a diretora do Departamento de Educação Infantil dispõe que é favorável à desapropriação do imóvel. 10/6/2021, arquiteto Ludmila Tidei, então você vê, assim, são vários resumos aqui que eu peguei na PPI, ó. Uns iniciam em maio, outros em abril de 2021. Então, já havia o início de tratativas para suprir essas demandas lá da Secretaria de Educação, né? Isso são e-mails, doutor? Não, isso está constando nos processos. Eu pedi para o diretor da PPI me fazer os resumos históricos aqui dos processos, né? E se a vereadora quiser, eu deixo. Não, eu estou com os processos aqui. Tá. E eu vou dizer para o senhor o que eu tenho aqui. Olha, processo número 110.949/2021, aquisição de imóvel na Alameda Dama da Noite, Parque Vista Alegre, 15/7/2021, é a data do início do processo. Depois nós temos outro aqui, olha, 15/7/2021, referente à aquisição de imóvel na Rua Elisiário Franco, na Vila Aviação. Depois nós temos outro aqui, 9/11/2021, desapropriação e aquisição de imóvel localizado na Rua Cussi Júnior e Gerson França. Depois eu tenho outro aqui, 25/11/2021, referente à avaliação para a compra do imóvel na Rua Natalino Bonora. 8/9/2021, aquisição de imóvel localizado na Rua João Poletti, Vila Guedes de Azevedo. E nos processos, há pouquíssimas manifestações do doutor. Acho até porque não é o caso de ser parecerista, então só tem realmente esses despachos de encaminhamento, né? Encaminha para elaboração de minuta, decreto, são pouquíssimas, né? Os procuradores que nós temos manifestação são os procuradores pareceristas, realmente, né? Sim, eu não emito parecer. Então, assim, diante dessa constatação, né, eu me dou por satisfeita em fazer questionamentos. Tá? Eu agradeço, vou passar a palavra para o vereador Guilherme Berriel. Se tiver questionamentos, Guilherme. Só completando, vereadora,
Eu procuro, na minha forma de trabalhar, 2 critérios. O primeiro critério é matéria. Essa matéria é atinente a qual divisão? Aí eu faço a distribuição. O segundo critério é urgência. Então, que delimitar, tal divisão vai tratar dessa matéria. É urgente, não é? Esse é mais urgente. E a gente trabalha dessa forma. Enfim, alguns processos iniciaram realmente, como está constando aqui, no primeiro semestre, e outros não. A demanda foi evoluindo e as tratativas foram avançando ao longo do tempo, dentro do exercício 2021. Mas isso não cabe a mim julgar se é certo ou errado, porque é critério de planejamento. Vereador Guilherme. Bom dia, doutor. Olha, para o senhor ficar claro que a modalidade de desapropriação foi a maneira escolhida para a aquisição desses imóveis em função do pouco tempo que tinha que cumprir os 25% dos gastos, já estava no final do ano. Em função desse pouco tempo existente para aquisição, a modalidade escolhida para aquisição foi a desapropriação? O senhor, é claro isso para o senhor? Não, esses não foram os critérios principais. O critério principal, como eu já disse anteriormente, foi que os imóveis já tinham sido escolhidos, determinados, e já tinham sido feitas as justificativas de localização. Por que seriam aqueles imóveis? Aí, despiciando, você publicar um edital, instar a Câmara a se manifestar e tudo mais, porque já foram escolhidos. Quando você já escolhe previamente e justifica o interesse público, você parte já para a desapropriação. É isso que, por utilidade pública, né? No caso, né? Como toda desapropriação, por utilidade pública. Dentro do Decreto-Lei Federal número 3365/41, que define esses critérios de utilidade pública para fins de desapropriação, aonde o senhor vislumbra essa utilidade pública dentro do decreto? No artigo 5º, ele fala, consideram-se casos de utilidade pública. Eu entendo, esse decreto foi promulgado, né, foi publicado, né, porque não passou pelo Congresso, em plena ditadura Vargas, lá em 1941, né? Então, ele elenca aqui, mas eu não entendo que esse elenco de alíneas seja exaustivo, ou seja, você, quando fala de utilidade pública, tem todo um universo, que em 1941 era em 2022, obviamente, que ocorreram mudanças, né? Então, eu entendo assim, dentro do critério de utilidade pública, ele foi atendido, né? Mas no artigo 5º ele cita várias situações. Qual dentro dessas situações o senhor vislumbra como utilidade pública, que se justifica a desapropriação desses imóveis? Eu vejo na H e na I, exploração, conservação dos serviços públicos, e aqui quando se diz exploração, tá, gente? Não é para oferir nenhuma renda. É exploração, você tem que prestar o serviço de educação para a população, gratuitamente. Então, tá, e no I fala da expansão, assim, dos próprios públicos e tudo mais, e da boa utilização deles, né? Mas é que eu digo, essas alíneas eu não entendo que são exaustivas, né? Eu acho que dentro do universo da utilidade pública, eu não vejo dúvida de que foi atendido. Porque aqui, ó, dentro do relatório da CEI, a gente tem, tá, dentro dos depoimentos tomados dos procuradores, do Dr. Daniel e do Dr. Maurício, e o que está exposto no processo, né? Por exemplo, no da Alameda Dama da Noite, que é do staff, ele diz aqui, ó, dia 24/9/2021, o Dr. Daniel diz que para aquisição do imóvel existe procedimento licitório, né? O que não aconteceu, né? Dia 8/9, Dr. Maurício Ponte disse que para
para ser dispensado a licitação, tem que ter individualização do imóvel, né? Também que não, né? Que não foi, que não aconteceu de fato, né? Dia 25/11, o doutor Daniel também novamente se manifesta, né? Falando da licitação, né? Que se tivesse que não ter licitação, tinha que ter individualização do imóvel. E vários, quer ver? Da rua Elisiário Franco também, lá na Vila Aviação. Tem vários apontamentos dos procuradores que, pelo visto, eu sei que os pareceres são consultivos, mas são solidários, né? O procurador responde também. O procurador não pode falar, faz o que você quiser. Você entendeu? Porque tem todo... O procurador tem que orientar corretamente. São solidários, mas não são vinculativos, né? Não vincula. O administrador tem a total liberdade de tomar a decisão que ele quiser. O administrador tem total liberdade, mas também o procurador não pode falar, faça fora da lei, não é? Né? Resumindo. Sim. Eu sou engenheiro, o meu conhecimento jurídico é pequeno, né? Não é igual de vocês, né? Mas você vê que a prefeita não escuta muito, né? Os procuradores, porque ela vai... Os procuradores, um monte de processo, na rua Natalina Bonora também, aqui faz os apontamentos de individualização de imóveis, e não escuta os procuradores, hein? Que coisa impressionante, hein? Isso foi corrigido, né, vereador? Os imóveis foram individualizados. Isso só demonstra a qualidade técnica do nosso pessoal lá, que é muito boa. Não estou nem discutindo. Sim, não, por isso mesmo que eles fizeram esses apontamentos, claro, e eu até parabenizo. Claro. Só que quando foram feitos os apontamentos, a gente devolveu, falou, olha, precisa individualizar, né? Falar qual o imóvel que é e justificar o porquê desse imóvel. Isso foi feito. Claro, isso foi feito. Foi feito. Um trabalho belíssimo da Procuradoria, por sinal. Sim, mas as secretarias cumpriram com isso. Os imóveis foram individualizados e justificados o porquê da escolha, né? Isso foi feito. É o que eu disse no início. Esses processos foram e voltaram inúmeras vezes lá para melhor instrução. Em nenhum momento no depoimento da SEIS foi... Isso para mim é novidade que o senhor está falando agora, que foi feita a individualização dos imóveis. A gente solicitou a individualização e a justificativa do porquê daqueles imóveis, né? E foi feito isso instruiu os decretos, né? Não, tudo bem, mas foi realizada a individualização? Assim, dentro do que eu vi nos trâmites foram, né? Conversei com todos os procuradores, falando, não, doutor, tá sanado, vamos... Falei, esse caminho está seguro, da desapropriação, sim, é isso mesmo, tal. E foi levado adiante, né? Mas assim, enalteço, mais uma vez, a preocupação técnica deles, né? Apesar de ser esse método de avaliação, ser normatizado, ter toda uma receita de bolo, vamos dizer assim, toda uma metodologia, são coisas que podem ser manipuladas, com certeza. Eu tenho essa visão, como engenheiro. Só apesar de ter uma metodologia de cálculo, tudo, eu posso chegar no resultado que eu quero, que for mais interessante para mim, dependendo do meu ponto de vista. Bom, então, minha formação é jurídica, não vou entrar nessa seara. Eu entendo. Eu questiono muito essa metodologia e eu acredito que poderia ter comprado. Eu não discuto a aquisição dos imóveis.
eu discuto muitas vezes o preço pago por esses imóveis. Você entendeu? Porque quando você tem o dinheiro no bolso, o senhor, eu tenho uma casa para vender e o senhor se interessa na minha casa. Eu estou pedindo lá 1 milhão e o senhor vai me pagar à vista. O senhor vai... Quem manda na negociação? O senhor que vai pagar à vista ou eu que estou pedindo o meu preço e você é irredutível? Você entendeu? Então, eu acho que nesse ponto a prefeitura falhou demais. Muito em função de ter que, não vamos fazer um método tradicional de compra e venda, mas como custou caro para os cofres da prefeitura a desapropriação, hein? Péssimo negócio. Péssimo negócio. Com dinheiro na mão, com poder de negociação, igual da Guedes de Azevedo, por exemplo, que está no processo, na denúncia. A escola fechada há 2 anos, a empresa quebrada. Poderia ter comprado o Guedes de Azevedo por muito menos. Com licença, Por favor. participando um pouco da conversa de uma forma bastante tranquila, viu, vereador? Eu vejo muita boa fé nas suas manifestações, né, no que diz respeito ao entendimento de que você não discute nem, igual você mencionou, né, você não discute nem a desapropriação em si, mas você entende que os valores pagos poderiam ser melhores negociados, né, e, consequentemente, auferidos melhores resultados, né. Mas eu gostaria só de deixar claro, e até para te ajudar nessa convicção sua, que, felizmente ou infelizmente, não é assim que funciona. E não é assim que funciona porque a lei não permite que seja assim que funciona. Existe um princípio constitucional, né, que rege um dos princípios constitucionais que regem a administração pública é o da legalidade. O agente público não é o principal deles, né? O agente público não pode agir fora da lei sob qualquer aspecto. Não pode, né? E no que diz respeito à desapropriação, existe um rito estabelecido pela legislação que obriga, por isso que eu faço questão de ressaltar, extraindo da testemunha isso, para que eu traga essas informações, para que vocês possam compreender isso. É obrigatório que os imóveis sejam avaliados previamente a serem desapropriados e é obrigatório que essa avaliação seja feita de forma absolutamente técnica e objetiva. E não se admite uma negociação a respeito disso, e até o cuidado que o legislador toma em relação a isso é justamente não permitir entre particular e município, e poder público no caso, um âmbito de negociação que poderia ensejar problemas de outra ordem. Ainda que essa negociação, em tese, proporcionasse ao interesse público uma redução, isso é muito perigoso, muito perigoso. E é por isso que o que a legisladora estabelece é o seguinte: qual o valor do imóvel tecnicamente avaliado? É 10. Então, é 10 que vai ser pago, não é 9 e não é 15. Então, isso é importante. Mas eu tenho o poder de barganha, porque eu tenho dinheiro na mão e eu posso negociar. Isso é muito perigoso. O dinheiro público não pode ser tratado dessa forma, infelizmente. Infelizmente. Não, é vedada só complementando, é vedada essa conduta. Tanto é que a negociação ela é publicizada. Você chegou no valor, o avaliador oficial chegou nesse valor, me dá aqui. Põe no decreto e publica. Fala, olha... E até complementando nesse valor. O que o vereador mencionou, complementando o que o vereador mencionou de, mas isso é manipulável, né? Um laudo é manipulável. Primeira coisa, um outro princípio constitucional que vigora é o da inocência, né? A gente não pode presumir que algo está errado sem ter um elemento de prova que indique isso. O laudo é técnico, né? Então, ou você tem um contralaudo que indica que aquele imóvel... a gente tem em mãos aqui, ó. Ou você tem um contralaudo que indica que aquele imóvel que foi avaliado em 10 vale 9, ou você aceita os 10. E corroborando com a perfeição dos nossos laudos, nós trazemos aqui um laudo feito por um perito indicado pelo juízo,
que identificou que o preço pago pelo imóvel pela prefeitura foi abaixo ainda daquele que aquele perito judicial avaliou. Então, assim, olha o nível de... Eu vou trazer aqui um exemplo que eu acho que ilustra bem. Atestado médico. Não se discute atestado médico, é um documento técnico. Só quem pode discutir um atestado médico é um outro profissional, correto? Tanto é que eu atendo na área empresarial também, às vezes chega empresas que eu atendo, mas o funcionário está bem e trouxe um atestado médico falando que não está bem. Quem tem a condição técnica de avaliar é o médico. Ele deu um atestado? Deu. Então, a gente tem que confiar aquele atestado, salvo se houver um outro atestado em sentido contrário. Trazendo isso aqui para a nossa avaliação, existem laudos técnicos muito claros, avaliando os imóveis nos preços que foram pagos. Então, nós não podemos, corroborados ainda em juízo, então nós não podemos partir do princípio de que esses laudos foram manipulados, de que houve tratativas espúrias ou algo do tipo. A não ser que nós tenhamos um laudo em sentido contrário. E, na verdade, o que nós temos ainda é um laudo corroborando com isso ainda. Então, eu só coloco isso, que eu acho importante, que a gente tenha isso. Mas eu não discuto o rito da desapropriação, porque é uma prerrogativa da prefeita escolher entre desapropriação e escolher o compra e venda. Eu só acho que na modalidade de compra e venda que passa pela Câmara, ela poderia ter adquirido o mesmo imóvel num valor menor. Então, vereador, só isso. Perfeita a sua fala. Só isso. Qual foi a sua explanação anterior? Você entendeu? Eu entendo que é uma prerrogativa da prefeita. Eu, no lugar dela... Então, em função de estar com o tempo corrido... Não, mas aí... E por causa que estava final de ano e tem que gastar os 25% da educação, que tem que, senão, dar improbidade administrativa para a secretária... Acho que para a secretária, não sei nem se para a prefeita dá, mas para a secretária dá. Então fica essa loucura de... Eu entendo, vereador. Por isso que ontem, quando eu perguntei para ela o negócio porque ela não levou em janeiro de 2021 a lei que ela apresentou mês passado para nós, da compra de vagas no ensino particular, para quitar esse TAC com o Ministério Público, por que não foi feito em janeiro? Porque uma coisa tem a ver com a outra, já teria gasto uma parte do dinheiro, ia ter chegado no final do ano e outra coisa, o próprio Everton, o secretário de Finanças, no depoimento da SEI, disse que se tudo tivesse o que estava empenhado fosse gasto, em função da lei do ano anterior, da lei orçamentária, da LDO do ano anterior, teria chegado aos 25%. Então, vereador, mas isso só demonstra ainda mais que a motivação não foi o alcance dos 25%. E vou voltar um pouco na sua manifestação. Mas claro que foi, porque se não tivesse comprado... Então, por que comprou? Vereador, mas poderia ter esperado um pouco mais. Esse é o grande problema... que você desconsidera, Vossa Excelência acaba desconsiderando as provas que estão sendo produzidas à sua frente. Espera um pouquinho. Vossa Excelência mesmo mencionou que o poder de decisão acerca da desapropriação ou compra e venda é um poder discricionário da prefeita e que, se fosse, você teria feito diferente, mas... Entenda que a prefeita é ela, claro. e ela dentro da avaliação dela vai adotar a medida que ela entender melhor, desde que a lei dê a ela essa prerrogativa. E foi o que aconteceu. Então, nesse sentido, por mais que você discorde, ou algum outro vereador também discorde, ela agiu dentro do poder discricionário que a lei dava a ela. Em relação às avaliações, nós esclarecemos aqui, elas são técnicas objetivas, não se admite que seja feita de outra forma. Aí, a gente percebe assim, uma certa presunção de culpa que existe por parte de Vossa Excelência e também de alguns outros vereadores, em se entender que, mas isso foi manipulado, mas poderia ter feito de outra forma. Eu não falei que foi manipulado. Não, manipulável. Só fala, é manipulável. Então, mas assim,
E qual elemento você tem que indique isso? Você tem algum elemento que indique isso? Claro, porque tem toda uma metodologia. Não. Ó, você tem algum elemento... Pega preço de imóvel. Vereador. Eu vou vender um imóvel. Se eu for colocar para venda o meu imóvel, inicialmente, Não, tudo bem. eu vou vender pelo maior preço que eu possa conseguir pegar. Mesmo que não vale. Eu vou colocar para anunciar e nessa metodologia, uma das é pegar preço de imóvel da região. Não, tudo bem. É que o que eu falo é assim, ó, o julgamento de vocês, sob pena de ausência de justa causa, ele tem que se dar com fundamento nas provas constantes do processo. Concordo. E aí eu lhe pergunto, Concordo. há algum elemento de prova dentro do que você ouviu hoje, dentro do que Vossa Excelência ouviu hoje, dentro do que Vossa Excelência ouviu ontem, tudo isso é prova. O que está sendo dito por ele aqui é prova. Dentro do que foi dito pelas testemunhas até aqui, há algum elemento que indique que essas precificações foram manipuladas? Olha, eu... Só um minutinho. O senhor está perguntando? Não, a gente está conversando... Não, só porque está virando um debate. Tá, sim. Né? Então, assim, perguntas e respostas para o doutor presidente tem Marcelo. O razão. doutor Marcelo está ali no cantinho e virou um debate. Tá certo. Só, Guilherme, para eu te ajudar. Não, tranquilo. Tem laudo, Tem, né? tem relatório de vistoria. Nós temos acontecendo nesse momento perícias judiciais. Então, né? Por que o juiz Então, pede perícia? Se é uma coisa tão certa, tão... Não, porque O laudo do avaliador é tão... nós não estamos falando que é algo absoluto, indiscutível. Tudo é discutível. Claro, tudo é E é por isso que se admite uma reanálise. E até Vossa Excelência pode reanalisar as precificações, e é isso que o juízo está fazendo, para certificar que aquele valor está correto ou não. E realmente pode ser que não esteve. Até aqui o que nós temos é que sim, está correto. Não, perfeito. Né? Mas eu concordo com a presidente, né? Não é o momento oportuno para isso. Nós teremos certamente momentos oportunos para ter um debate nesse sentido, né? E aí eu peço perdão. É que eu falei ontem, tem que ser revisada então a tabela de valor venal de Bauru. Porque do almoxarifado, valor venal 2 milhões e foi avaliado em 5 milhões 185, o que a prefeitura está perdendo de arrecadação, porque IPTU e TBI é tudo baseado em valor. Eu concordo absolutamente com Vossa Excelência. Certamente a casa de Vossa Excelência e a minha casa, o valor de venal certamente não reflete o valor de mercado. Porque se eu chegar com uma certidão de valor venal e falar, eu quero comprar a sua casa por isso, certamente você não vai querer vender. Então, realmente, eu entendo que esse é um problema que tem que ser corrigido, né? Mas isso é fora do âmbito da processante, né? O que está sob discussão aqui, dentro desse aspecto, é o valor dos imóveis ou não. Mas peço perdão. O direito ele é muito interpretativo. Sim. Tá? Muito. Assim, para mim, até eu tenho até dificuldade, porque eu sou muito racional, você entendeu? Então, eu tenho até uma certa dificuldade em aceitar, apesar de ser legal, tudo bem, determinadas coisas. Sim. Né? Sim. Porque eu só acho que pela compra e venda ele poderia ter comprado os mesmos imóveis com menos dinheiro. Só isso. Sim. Não, Então tá, é só isso. entendo. Desculpa, presidente, devolvo a palavra aí. Vereador Júlio César. Muito obrigado. Não? Encerramos? Doutor Marcelo, alguma consideração? Não, isso, eu gostaria de agradecer a maneira como fui tratado aqui, tá? E que a comissão chegue a um consenso aí, e a apuração é válida, a gente tem que dar essa resposta para a população. Parabenizo o trabalho de Vossas Excelências. Muito obrigada. Doutor Jefferson? Só agradecer também a testemunha pela participação. Mais uma vez, eu acho que trouxe muitas informações importantes para auxiliar, né, no juízo de convicção dos julgadores. Obrigado, doutor Marcelo. Os vereadores querem fazer alguma consideração a mais? Não? Então, doutor Marcelo, muito obrigada.
Nós encerramos, então, essa reunião agora às 10h27, registrando que os 2 depoimentos que aconteceriam agora ficaram transferidos, então, para a semana que vem, em função da agenda dos secretários municipais. E nós retornamos, então, às 14 horas para a próxima reunião e rodada aí de depoimentos. Muito obrigada.